Começa agora. LMFAO. Britney Spears. Gym class hero. What's up, y'all? This is Nicki Minaj. Hey, this is Adam from Maroon 5. This is Katy Perry. It's Bruno Mars. And here's all the hits. What's up? This is Rihanna. This is CeeLo Green. Lady Gaga. Maroon 5. Point Mix. A sua agenda eletrônica. Olá, chegou sexta-feira e já está começando o Point Mix, a sua agenda eletrônica, direto aqui da Rádio Exclusiva FM. No nosso programa hoje, a gente vai falar sobre produção cinematográfica e convidamos o cineasta Gastão Coimbra. Aliás, ele já está nos estúdios. Vamos falar também sobre blocos energéticos no quadro Nas Ondas da Terapia com a terapeuta Adri Pereira. E o doutor Leonardo Lourenço, do quadro Sintonia Cerebral, ele está ao vivo hoje nos nossos estúdios. Ele vai responder perguntas dos nossos ouvintes. Já, mas vamos de música para esquentar o nosso programa. Muito bem, já estamos começando o nosso programa e sempre com música, né, para animar a nossa sexta-feira. Bom, já vamos começar com o nosso quadro Sintonia Cerebral e o Dr. Leonardo Lourenço está ao vivo aqui nos nossos estúdios. Vamos para o nosso quadro? Agora é o momento da nossa Sintonia Cerebral com o Dr. Leonardo Lourenço. Estamos aqui nos estúdios e o doutor Leonardo Lourenço, até me atrapalhei, porque ele está vindo hoje ao vivo no nosso programa, né? A gente prometeu, uma vez ao mês, ele está aqui para responder as perguntas. Tudo bem, doutor Leonardo? Tudo ótimo. Muito obrigado aí pela oportunidade. Sempre um prazer estar aqui ao vivo. Que bom. É bom, né? E é bom a gente estar... Olha, porque a gente fica assistindo seus vídeos aqui toda sexta-feira, mas a galera sempre pergunta, e o doutor Leonardo, ele vem hoje? Eu falo, não, na outra sexta. Mas é bom, né? E uma vez ao mês a gente tem aí a sua visita aqui nos estúdios. Doutor Leonardo, hoje a gente vai responder perguntas, né? E eu até separei aqui, que são, inclusive, pessoas que mandaram aí nas redes sociais, né? Vamos responder, então, a primeira, do Júlio Souza. Ele pergunta, por que as pessoas insistem em se autossabotar, mesmo diante das evidências tão claras? Nossa, esse negócio de autossabotagem é demais, né? Muito interessante. Essa pergunta, Mabel, olha, me dá a oportunidade de a gente fazer uma pequena viagem para dentro do nosso cérebro. Porque quando a gente fala em autossabotagem, o que a gente está falando? A gente está falando de hábitos, comportamentos nocivos, ruins, inadequados, que a gente não quer ter, mas mesmo assim repete constantemente. Comer demais, gastar muito dinheiro, ter descontrole financeiro, ser muito fechado, enfim, todos esses hábitos que a gente não quer manter e mesmo assim mantém, bebe demais, faz coisa errada, briga com os outros e mesmo assim fica tendo. Então, para entender isso, a gente pode buscar a ajuda da neurociência para ver como é que isso se explica. Então, a gente estima que hoje em dia 95% a 98% de todo o processamento cerebral ocorre de forma inconsciente e só 2 a 5% está na esfera racional, na esfera que a gente conversa habitualmente, verbal, lógica, dedutiva, que a gente usa no dia a dia. Isso quer dizer o que exatamente? Que a imensa maioria de todos os comportamentos e atos que a gente tem vem dessa parte inconsciente. Por que isso ocorre? Então, é mais ou menos fácil de entender por que isso ocorre, porque esse processamento inconsciente ele é muito rápido e gasta pouco energia. Então, ele é muito eficaz, muito eficiente. Você imagina se a gente tivesse que, para eu sair daqui e ali na mesa de som, eu precisasse tomar consciência de tudo que eu preciso fazer. Alterar minha respiração, meu batimento do coração, dobrar o corpo para frente, mexer o joelho, o pé. Quanta energia e tempo eu não ia gastar para tomar consciência de tudo isso que eu fosse precisar fazer. A natureza, então, privilegiou a forma automática, rápida e com pouco gasto de energia para automatizar todas as nossas atitudes. Você imagina, se a gente fosse tomar consciência de tudo isso, eu não ia conseguir chegar na mesa de som. Um leão ia me devorar no meio do caminho, porque não ia dar tempo de chegar lá, tamanho gasto de energia, o tempo que ia levar para conseguir processar toda
essa quantidade de informação de uma forma tão rápida. Então, o cérebro processa isso de forma muito automática. E aí tem o ônus disso. Qual é o ônus? É que a gente começa a ter um monte de atitude, comportamento que a gente não gostaria de ter e que vem condicionado de muito tempo, desde a formação do nosso cérebro. E são vários os condicionantes, familiares, sociais, culturais, econômicos, que vão colocando a gente como dentro de um túnel. Então a gente acha, erroneamente imagina, que a gente tem muita liberdade de escolha. Segundo a neurociência demonstra, a nossa liberdade real de escolha é muito menor do que a gente imagina. A gente está sempre escolhendo dentro de um pequeno túnel muito estreito. E é por isso que toda vez que a gente tenta sair de comer muito, de ser sedentário, de fazer coisa que a gente não gostaria, o cérebro fala, opa, não foi isso que eu fui condicionado a ser, vamos voltar para esse túnelzinho. Então veja que interessante. Se a gente tem muito menos liberdade de escolha que a gente imagina, e se é o inconsciente que está mandando os comandos e os controles para os nossos comportamentos, como é que a gente sai desse nó? Porque senão a gente vai viver uma vida feito um narrador de futebol. O jogo é jogado lá no campo pelo inconsciente. E a gente fica que nem um narrador de futebol só falando o que está acontecendo, dando justificativa para coisas estapafúrdias que a gente faz. Para você ter uma ideia, tem estudo neurocientífico capaz de mostrar, com milissegundos de antecedência, qual é a decisão que uma pessoa vai tomar e quando que ela vai tomar consciência dessa decisão. Só que a análise do cérebro dessa pessoa já mostra que essa decisão foi tomada antes pelo inconsciente. Olha que interessante. Então a gente fica preso a esses moldes mentais inconscientes e não consegue se libertar. Vou dar um exemplo prático. Eu fui gordo a minha vida toda, você sabe disso, Mabel? Sim. E, óbvio... Até quando eu mostro as suas fotos, ninguém acredita. Então, óbvio que se você chega para uma pessoa acima do peso e pergunta para ela como é que faz para resolver, bom, come menos e se exercita mais, gasta mais energia. É óbvio, a gente resolveria o problema da obesidade no mundo se fosse tão simples assim. O problema não é esse, é que a gente tem esses comportamentos cerebrais de autossabotagem que vêm condicionados lá de trás, desde a formação do cérebro. Então, se a gente não aprofundar e reprogramar isso, a gente vai ficar eternamente preso nesses comportamentos de autossabotagem. A próxima pergunta que viria, obviamente, é: bom, então como é que eu me livro disso? Aí exatamente, que é justamente isso, né? É complicadíssimo se a gente não consegue se libertar disso. É que nem hackear um sistema. Assim como não existe um sistema tecnológico completamente blindado, o nosso cérebro também não é completamente blindado a mudanças. Se a gente fizer como um hacker faz, entender todo esse mecanismo de funcionamento, que a gente tem muito menos liberdade do que a gente imagina, da onde que vem as amarras disso, a gente consegue encontrar algumas brechinhas para reprogramar esses condicionantes, que nem eu fiz no meu caso para emagrecer. Eu criei um ritual para desprogramar todas as crenças ancestrais que vinham desde 100 anos antes de eu nascer, medo de escassez, medo de passar fome, privação, que vai faltar, que vai ter tragédia, que estavam programados no meu cérebro, com o ritual de começar a desperdiçar comida no prato. E isso serviu para desprogramar o meu cérebro. Mas para isso a gente tem que, para conseguir hackear o sistema do nosso cérebro, a gente precisa pegar toda essa raiz, esse nó que a gente está preso, para deixar de nos auto-sabotar. Olha que interessante isso, né? E eu acho que a chave, na verdade, está nessa reprogramação mesmo, né? Perfeito. Poder entender como funciona. Exato. Tá aí, eu espero que tenha respondido a sua pergunta aí, Júlio. E vamos para outra pergunta da Nilce. Nilce Nadeu. Ela pergunta: o que significa perdão para você? Nossa, gente, essa pergunta aí é difícil. Esse negócio de perdão, né, doutor Leonardo? Olha, Nilce, muito obrigado pela pergunta, porque olha, esse é um dos temas pelos quais eu sou mais apaixonado. Eu adoro estudar perdão.
porque é um mecanismo tão potente que tem à nossa disposição para destravar tanta coisa na nossa vida que eu fico assim muito entusiasmado de falar sobre isso. Mas antes de falar o que eu penso sobre o perdão, vou falar o que a ciência hoje pensa sobre o perdão. Sobre o perdão. Mais importante, para dar um embasamento. Então, hoje a gente tem robustas evidências científicas mostrando que perdoar os outros e perdoar a si mesmo tem uma potência fantástica para melhorar a nossa saúde física e mental. Vou dar 5 exemplos disso. Primeiro, perdão diminui a chance de depressão associada a bullying em adolescentes. Segundo, quem perdoa menos tem muito mais risco de ter dor crônica em qualquer parte do corpo. Outro indício, quem perdoa mais, com mais facilidade, dorme melhor e tem muito menos fadiga. Coração, o ato de perdoar diminui o risco de infarto agudo do miocárdio, de obstrução das artérias coronárias do coração e diminui as taxas de colesterol ruim. Perdoar está associado à diminuição da progressão de perda cognitiva ao longo da vida, diminuindo a chance de doenças cérebro-degenerativas como demência e Alzheimer. Há estudos mostrando que, no cérebro, ressentimento, rancor, remorso e vingança estão associadas a áreas consideradas primitivas, menos evoluídas do cérebro, o sistema límbico, ao passo que perdoar está muito mais associada a áreas consideradas mais evoluídas do cérebro, o neocórtex, principalmente o córtex pré-frontal. Então a natureza e o cérebro já mostrou para a gente o que é mais evoluído e o que é mais primitivo. Mas a ciência mostra que perdoar é uma coisa treinável. Terapias e práticas de perdão têm eficiência para a gente conseguir desenvolver. Não é uma coisa que já nasce sabendo ou não nasce. Não, isso é uma coisa que a gente pode desenvolver. Então, perdão, Nilce, para mim, é o seguinte. Perdoar é trocar correntes por asas, cadeados por chaves, neblina por claridade. Não, perdoar não é esquecer. Também não é transformar o errado em correto. Perdoar é preferir, acima de tudo, a paz abrangente à pequenez julgadora. Uma das maiores dificuldades que a gente tem para perdoar, Mabel, é que a gente confunde o ato com o agente. A gente mistura o ato nocivo com a pessoa que pratica o ato. Então, assassinato, roubo, xingamento, agressão é imperdoável. Mas a pessoa que pratica isso é que merece o perdão. São coisas diferentes, a gente mistura isso e por isso que a gente tem dificuldade. E a gente não consegue, né? Exatamente. Porque realmente é muito difícil, né, esse negócio de perdão, quando a gente fala. É um assunto muito complexo mesmo. Mas, resumidamente, o que você falou, gente, vamos perdoar mais. Porque vocês viram que só aí o que você citou nos 5, a gente já se vê livre de tanta coisa, né? Ajuda muito. E o papo está tão gostoso, doutor Leonardo, e o nosso tempo, você sabe que é bem curto, né? Eu só queria, por favor, doutor Leonardo, que passasse as redes sociais todas, né, para seguir, e as pessoas que querem entrar em contato, enfim. E vamos lembrar também, segunda-feira, o doutor Leonardo vai ter uma live, gente. Né, doutor Leonardo? Então, isso, pode me seguir no canal do YouTube, Dr. Leonardo Neuro, ou no perfil do Instagram, @Dr. Leonardo Lourenço. E a Mabel lembrou bem, segunda, às 20h, eu vou estar com o Marcelo Schwartz, atleta olímpico do boliche, muito conhecido. A gente vai falar sobre mudança de hábito e de comportamento. Eu quero só um segundo aproveitar para dar parabéns para minha filha, que hoje faz 12 anos, a Laís. Te amo.
Parabéns. Laís, Feliz um beijo para aniversário. você. A família do Dr. Leonardo é linda, aliás, a Jane e os meninos, as crianças, né? Um beijo, Laís. Obrigadão, Parabéns aí pelo aniversário. E aí eu quero falar que essa galera toda que está acompanhando a gente aqui, Vieira, boa tarde, sou de Ipatinga, Minas Gerais. Belém do Brejo de Cruz, Sandra, um beijo, Sandra. A galera que está acompanhando o nosso programa. Santa Catarina, Balneário de Camboriú, um beijo aí para vocês. Um beijo para Marli, que está assistindo o nosso programa. Um beijo para vocês, gente, que estão acompanhando o nosso programa. Obrigado mais uma vez, doutor Leonardo. Obrigadão. E vamos esperar a sua próxima visita aí, hein? Virei. Vamos de música, então, e daqui a pouquinho a gente volta. Legal aí nessa tarde de sexta-feira, né? Com muita música para animar o nosso programa e também animar esse final de semana, né? Sexta-feira já está começando o nosso finalzinho de semana e vamos aproveitar bem. Bom, agora a gente vai falar, gente, sobre produção cinematográfica. E para falar sobre esse assunto, a gente convidou o cineasta Gastão Coimbra, que ele já está aqui do meu lado. Tudo bem, Gastão? Tudo bem. Aliás, eu vou começar falando um pouquinho sobre o Gastão, tá, gente? Tive que fazer um resumo aí do currículo do Gastão. Ele é diretor cinematográfico com DRT pela Ancine Cine, mestre pela PUC com TS em produção cinematográfica em 3D, bacharel em criação publicitária pela Mackenzie, formado pelo Senac com DRT como operador de câmera, editor, diretor de imagem e jornalista, com diversos cursos de pós-produção em 3D, com After Effects, Photoshop e por aí vai, né? Muitos outros. Ministra cursos de operação de drone, grua e Steadicam no Instituto de Cinema São Paulo. Filmes, né? Ele é produtor de 6 roteiros de longa-metragens aprovados pela Ancine, diretor de 2 longa-metragens distribuídos por uma das maiores distribuidoras, a O2 Filmes, diretor de um média-metragem e 7 curtas-metragens. Gente, é muito, né? O currículo do Gastão. Né, Gastão? Ó, já até cansei só de falar. Tudo bem? Tudo bem. É um prazer ter você aqui comigo no programa para falar sobre um assunto que eu particularmente amo, sou apaixonada por cinema. Fiz rádio e TV e eu sempre senti um pouco essa falta, até na época da minha faculdade, dos cursos, né, de cinema, de ter mais um complemento, enfim. E eu acho que agora o pessoal dessa geração nova, né, merece ter mais cursos de cinema, né? A gente acredita muito nisso, né, Gastão? Que, inclusive, a gente vai falar sobre esse workshop que a gente vai ter aí dia 27 de fevereiro, né? Sim. Mas antes, a gente separou algumas perguntas de alguns alunos de faculdade. Mas antes de eu fazer essas perguntas, Gastão, eu queria que você falasse um pouquinho, você, né, como cineasta, como é que você vê hoje a questão do cinema mesmo aqui no Brasil, né? Porque a gente sabe que é um pouco complicado, né? E você, como já produtor, enfim, dos teus próprios filmes, né, indo na frente, como é que você enxerga o cinema no Brasil? Olha, houve um crescimento muito grande, né, do cinema. Hoje tem uma série de produções, né, mas a tendência aí é o trabalho com empresas como a Netflix, como a Amazon, né, que são empresas muito poderosas e têm uma capacidade de produção muito grande, simultânea, né? A Netflix consegue simultaneamente fazer aí 10 filmes, ou às vezes 6, 8, 10 séries de um ano, temporadas completas, né? E bancar tudo isso ela mesma, né? E a Amazon também, porque a Amazon ela entrou mais recentemente nessa parte de produção cinematográfica, mas ela já tinha todo um suporte dos livros, né? Das vendas dos produtos da Amazon, né? Então ela tinha um capital, então é um partner bem pesado, né? Está entrando cada vez mais firme, né? A Disney também resolveu entrar nessa parte, e isso tudo vai criar uma revolução no cinema, né? Então tem uma série de conflitos. Várias mudanças também, mudanças, né? Por exemplo, o cinema tem uma versão a isso, a colocar um filme da Netflix no cinema. Então existe todo um processo aí, porque muitos não querem, né? Porque ela tem uma autonomia, ela consegue lançar um filme sem depender do cinema, né? Porque ela tem uma plataforma já que engloba o mundo inteiro, né? Bem extensa.
Então nós temos aí esses próximos anos aí uma transformação enorme, sem contar que devem surgir plataformas de 3D. Você simplesmente vai plugar os óculos, talvez nem precise do computador, você simplesmente vai plugar os óculos e assistir o filme em imersão dentro do filme. É o que vem por aí. Né? E a gente está com muita tecnologia, né? Muita coisa surgindo. É bom, isso é bom, né? Vai ampliando cada vez mais. Eu entrevistei uma cineasta que ela é brasileira e mora hoje em Nova York. Eu falo que ela é uma menina, gente, porque é uma menina, né? Tem 22 anos. Mas tem uma diferença. Eu estava conversando com ela nos bastidores e tem uma diferença tão grande do cineasta aqui no Brasil e, claro, obviamente, nos Estados Unidos. As facilidades todas, né? Eu falo que aqui no Brasil é uma luta, né, dos cineastas para fazer suas próprias produções, digamos assim, né? O cineasta brasileiro, quando ele é bom, quando ele entende tecnicamente bem, né? Ele leva uma vantagem porque ele está acostumado a trabalhar com pouco dinheiro. E faz umas produções fantásticas, né, Gastão? Exatamente, é possível, assim, né? Eu já olhei que eu falei assim, nossa, quanta equipe! E às vezes a equipe é tão reduzida que você fala, meu Deus, mas tudo isso, né? Então você tem aí, por exemplo, o Walter Salles, né, que fez recentemente grandes filmes, né, de motocicleta, e depois fez outros filmes também. Você tem aí o Padilha, que dirigiu o Robocop, que dirigiu agora recentemente um filme, outro também, que eu não estou me recordando o título agora, mas uma grande produção. O Fernando Meirelles aí com Dois Papas. Então, assim... Grandes talentos, né? Eu vou ler aqui algumas perguntas de alunos das faculdades. Aliás, eu queria mandar um beijo aí para a Faculdade Cruzeiro do Sul, inclusive a faculdade que eu me formei, a Faculdade Anhanguera e a Faculdade Metodista. Então, a gente selecionou as perguntas, que a gente não consegue ler todas, mas a gente deu uma selecionada, tá? Leandro Aquino, ele é aluno da Faculdade Cruzeiro do Sul, do curso de Rádio e TV. Ele perguntou como foi iniciar cada um dos seus projetos, estudos que chegou a fazer. Eu imagino que ele quer saber os estudos que você teve que fazer para chegar e iniciar os seus projetos. Porque eu já trabalhava com cinema indiretamente, né? Porque naquela época a gente trabalhava com 35mm, que era muito caro. Uma lata de filme custava R$ 1.800. Então tinha até o Festival do Minuto, porque era inviável você fazer um filme mesmo. Era um funil muito pequeno. Né? Depois, quando eu entro no digital, principalmente com a Red, né, que foi a primeira a produzir uma câmera 4K para um público não super selecionado, como o caso da Sony, né? A Sony só produzia a câmera para alguns diretores contados no dedo. Mas aí vem a Red, que você poderia chegar e comprar a câmera, e aí houve um boom do cinema digital. Isso ajudou muito. Que era um problema seríssimo. Você já tinha que começar um longa-metragem fazendo um cálculo de R$ 1.800 por lata de filme, que dava para 4 minutos e 15 cada lata. Então, quando você fazia as contas, você já tinha que começar com R$ 200 mil só de lata, sem contar em revelação, tudo. Né? Então, quando eu entro no digital, essa possibilidade de você apagar o arquivo e gravar de novo, fazer quantos takes no mesmo padrão americano. O americano, mesmo com filme, fazia 7 takes de uma cena. O Brasil não, era 1 ou 2, se errasse a segunda, não tinha condição de fazer mais. Por isso que é muito importante estudar e estudar, né? E sempre estar reinventando, né, os profissionais da área, principalmente da audiovisual, como você mesmo acabou de falar. Agora, com essa tecnologia toda, se não correr atrás, o cineasta fica lá atrás também, né? Hoje tem que, muita coisa. Tem que entender os detalhes, porque senão não dá para fazer. Aí temos a pergunta de Flávio Costa, ele é da Faculdade da Anhanguera. Ele pergunta como começou a sua relação com o cinema? Essa paixão pelo cinema, quando começou? Você lembra? Eu vim antes da pintura e escultura clássica. Eu fui pintor clássico, escultor clássico. Então, eu estudei Vermeer, Rembrandt, os grandes pintores renascentistas, até o barroco holandês, que era meu foco. Então, e o cinema era um hobby que era inviável na época, né? Era uma coisa só para milionários. Depois eu consegui fazer isso, que era aplicar todo aquele conhecimento da pintura e escultura dentro do cinema. Então, eu tenho uma influência forte, não só eu, né, mas da iluminação dos pintores barrocos, que é muito parecido com realista, né? Rembrandt, Vermeer, Caravaggio. Então, primeiro eu vim da pintura, né? Eu vim dessa influência. Não sou só eu, por exemplo, Ridley Scott foi assim também. O Ridley Scott era artista plástico primeiro, para depois ir para o cinema. E depois, sim, eu fui me aprofundando.
o mundo foi tornando viável poder ser cineasta, né? Porque, a não ser que você tivesse aí uma família super abastada, era desistir porque não tinha chance, que era muito. E aí pouco, são muito anos caro. de carreira, né, Gastão? 20 anos só como diretor. Olha. E aí tem a Melissa Santos Barbosa, da Casper Libero. Ela pergunta como posso fazer algum projeto meu chegar nas grandes empresas, no caso de cinema, como eu poderia prosseguir? Eu acho que a gente você falou um pouquinho no começo sobre isso também, né? Sim. Assim, realmente, sendo bem realista, é um funil bem fechado, né? O ideal é você começar, depende do que ela está perguntando, se é como roteirista, né? Acho que é pelo que ela... Porque ela mandou até um texto grande aqui, projetos que ela tem em relação à produção mesmo. Então, hoje é complicado, porque assim, as pessoas querem que você já tenha um background, né? Porque ninguém pega um projeto assim de alguém que teve uma boa ideia só. Isso é pouco, tem muito. Muito raro, Então, né? você tem que começar a fazer projetos de curtas, depois partir para os médias, mostrar que você tem boas ideias, para depois levar aquilo para alguém de grande porte. Porque dizer que não, que alguém vai mandar pelo e-mail e vai conseguir, não é por aí, difícil, não né? acontece, é muito difícil acontecer. Muito difícil. Vou pedir para a produção preparar, deixar no ponto aí, porque a gente vai passar agora o trailer do seu filme, né, Gastão? Um novo filme agora? É bom a gente ver os projetos. Eu lembro que um tempinho atrás, quando a gente se encontrou, você estava num, depois você já estava em outro. É muito. Eu falei, nossa, gente. Não é? É sim. assim, o tempo passa e os projetos vão andando, né? Tá prontinho? Vamos passar então o trailer. Eu já sei o segredo de vocês. E eu nunca pedi nada. Que isso, Maria? Olha o menino preso numa cadeira de roda uma vida inteira. Não podemos. A senhorita pode fazer, a dona Isis, as senhoras podem ajudar a melhorar alguma coisa, dona Ângela, por favor. Legal, Retorno da Luz. Nossa, é emocionante ver, né, o filme pronto, né? Eu imagino, Gastão, essas produções todas, quando você vê ele prontinho, né? Sim. Então, e só a gente sabe o trabalho que dá, né? Com certeza. E também é legal ver a reação das pessoas, né? Então, quando a pessoa assiste uma cena e fica emocionada, tudo. Exato. Você- Eu sempre falo você que os percebe profissionais do audiovisual tem aquela magia. A gente fala da magia do cinema, mas é por conta disso, né? Quem faz a edição, por exemplo, que finaliza, o montador, o roteirista, o produtor, o diretor, quer dizer, o conjunto todo, né? É uma equipe toda trabalhando e fica fantástico quando você vê o resultado, né? Sim, é muito legal ver o filme pronto. Infelizmente, esse ano está difícil lançar em cinema, né? Está sendo considerado um suicídio do filme você lançar em cinema, porque não está dando ninguém, e o filme nacional ele tem que bancar para ele ir para o cinema. Sim. Então ele dá lucro quando ele fatura acima do que ele custou para ir para a sala. Então não é muitas pessoas pensam que a apresentação é gratuita, assim, que o filme está lá e não é assim. Você tem que pagar
um valor mínimo de exibição Para acontecer. para né? garantir a sala. Então, se você tem 10, 12 pessoas na sala, deu prejuízo. Eu queria que você falasse rapidamente para a gente sobre como é que foi a produção do filme que a gente acabou de ver, o trailer. Então, esse filme foi inspirado, é uma trilogia, né? É uma coisa nova no Brasil, assim, porque é uma trilogia que tem um livro para cada filme e deve ter um game para os 3 filmes. Então, isso são coisas novas. Acho que é o segundo filme que tem livro do filme, teve um outro filme que teve, e o primeiro filme que vai ter um game da trilogia. É inspirado num fato real, né? A base da história inicial, que foi em 1986, passaram 21 OVNIs na região sul do Brasil, foram detectados pelos radares de Brasília e São Paulo, foi amplamente divulgado, geraram 2 programas do Fantástico sobre isso, porque o Osiris Silva, que era o presidente da Embraer, estava voando naquele dia, foi desviado, fez contato com uma das naves, e os pilotos, antes disso, só uma vez que dois aviões tinham decolado para interceptar um avião ou alguma coisa no território brasileiro. Foi a única vez que 5 aviões saíram, que é uma coisa super séria, porque o custo hora de um avião desse, um caça desse, como o Mirage, por exemplo, era caríssimo. Então foi um acontecimento seríssimo. Foram gravados os áudios dos pilotos, né? Foram divulgados recentemente. Eu já estava rodando o filme, foram divulgados os áudios pelo Ministério da Defesa. Isso inspirou essa história, que nascem a partir disso 2 moças que vêm para melhorar o mundo, a princípio disso, com as habilidades que elas têm, né? Só que elas são conflituosas porque elas são opostas umas das outras. Uma não acredita em Deus, uma acha que o ser humano é uma praga que está destruindo o planeta, e a mais velha já tem um lado mais santificado, vamos dizer assim, que ela acha Os 2 lados opostos. que ela tem que ajudar a humanidade a melhorar, tal. Por isso que é o retorno da luz, né? A gente acredita que, eu pelo menos acredito que a gente está passando uma fase para que o planeta melhore e entre um pouco de luz aí. Não, e fantástico as cenas que a gente viu aí, muito legal. Gastão, nossa, eu ficaria aqui horas falando, né? Você sabe que a gente teve que dividir a nossa pauta, porque eu falei, não dá, é muita coisa. Na semana que vem a gente vai ter aqui outro cineasta para falar com a gente e um editor, né, para falar sobre esse assunto, porque é tanta coisa, né, Gastão, quando a gente fala de produção cinematográfica, e até por isso também que vai ter um workshop aí. Gente, o pessoal aí das faculdades que estão nos ouvindo, enfim, dia 27 e dia 28 de fevereiro vai ter um workshop de produção cinematográfica. Quem vai ministrar esse workshop é justamente o Gastão, que está aqui do meu lado. Então, quem quiser saber mais informações, entra lá no simpla.com.br/produção cinematográfica. Estão convidados, hein? Todos convidados e vão fazer a sua inscrição. Queria mandar um beijo aí para a Liliana da UpTV e o pessoal da Faziner Comunicação e Eventos, que são os 2 organizadores aí desse workshop fantástico com o Gastão, justamente com o intuito da gente incentivar ainda mais quem está começando, né, na área de rádio, TV, audiovisual, enfim, para esse curso de cinema. Eu mesma, na minha época, senti muita falta de ter um curso de cinema, e ainda eu vejo aí pela galera mais nova que não tem muito conteúdo bacana de cinema. Então, tá aí essa oportunidade para vocês aproveitarem, né, Gastão? Sim, é verdade. Realmente não tinham cursos antes, né? Sim. Só de 2000 em diante começaram a surgir os cursos no nosso ainda, viu? de cinema ainda no Brasil. E agora eu percebo que tem. E a gente tem profissionais tão bons, né? Tão bons para poder oferecer, passar o que sabem, né, gente? Porque nada mais. É tão gostoso você dar aula, ministrar um workshop, porque você passa a informação, passa o que você sabe, né, para outras pessoas, né, Gastão? E no caso, o Gastão, ele sabe muito bem fazer isso, porque ele é professor também. Sim, estou acostumado a dar aula, né? A ideia é passar um pouco aí da base do que os alunos precisam ter de uma forma geral, o que eles precisam ter para produzir, desde um vídeo caseiro, né? Quem quer ter um canal, por exemplo, saber como é que é a iluminação correta, e hoje como é que é o negócio enquadramento. De youtubers, né? Blogueiras e tudo mais, né? Então, para poder aprenderem iluminação, edição, enfim, eu acho fantástico isso. Às vezes a pessoa tem um produto muito bom, que ela tem uma boa oratória e pode ter um canal, né? Não precisa nem ser um influencer, mas alguém que não tem base. Aí nesse curso eles vão aprender a base da iluminação, que equipamentos comprar, o que eles podem, em termos de custo-benefício, né? Saber como editar, que software editar, como que se faz um básico de pós-produção. A ideia é dar os subsídios aí para quem quer começar, né? Fazer e quem já é de cinema, quem está formado, dá um reforço também, né, nas bases todas. Reforço maior, né? Sim. Tem mais uma pergunta para encerrar aqui o nosso bate-papo.
tem a Milene Siqueira, da Faculdade Metodista. Ela quer saber, tem algum projeto de filme que ainda você não realizou e tem vontade? Ah, tem vários. Eu tenho Nossa, o dia que a gente engatilhado parar de aí. ter, né? Eu tenho aí, eu já estou tramitando na Ancine para fazer a vida do Marcos Pontes, o astronauta. Olha que Rodar a legal. vida dele, que vai ter cenas, se der tudo certo, vai ter cenas gravadas nos Estados Unidos também, talvez alguma coisa até na Rússia. E queria contar a história dele, que eu já entrevistei ele 2 vezes e acho uma história de vida muito legal, né? Tem uma série aí de outros, tem um filme mais espiritualista também, que mostrando os meandros aí do espiritismo kardecista. E o Gastão, né? ele é uma caixinha de ideias. Né? Então tem muita coisa. Tem muita coisa para ser O que não feita falta é projeto. Fora a trilogia, que ainda tem mais 2, né? Tem mais Eu estou ainda. rodando o segundo agora, depois tem o terceiro. Tem o terceiro então pra rodar. tem muita coisa a caminho aí. Obrigado, Gastão, mais uma vez. Eu queria que você passasse... tem alguma rede social que você queira passar? Podem passar, eu adiciono todo mundo, tendo espaço, a maioria está lotado lá, mas eu tenho 3 faces aí, que é Gastão Coimbra. Tem o Instagram do filme também, que é Gastão Coimbra, O Retorno da Luz. Né? E o pessoal que quiser ser amigo lá, Sigam lá, que tem bastante coisa. eu adiciono, eu sou uma pessoa que não fico, esse não vai ser meu amigo, não. Todo mundo eu recebo. E é legal que no Instagram tem muita coisa, boa. né? Tem cenas, tem fotos. Cenas. Não deu tempo da gente passar as Mostrei fotos aí. a produção. Tem alguma foto para a gente colocar prontinha aí, Fábio? Para a gente encerrar aí Tem a nosso produção bate-papo? do filme. Aí, ó. Esse é do outro filme meu, que é um filme, né? sobre os brasileiros que lutaram na Itália. É um filme de guerra. Foi o primeiro filme de guerra nacional, né? Muito legal. Eu mostrei os brasileiros que lutaram na Itália e histórias de guerra. Então é o Homens da Pátria. Foi um filme que a Warner comprou, grandes canais americanos compraram, o iChannel. E esse já é do filme novo, né? Esse aí é um piloto de caça voando F-14, que é um brasileiro. Vários brasileiros foram fazer curso de piloto de teste nos Estados Unidos e puderam voar esses aviões americanos. E eu começo, o meu personagem, ele é um piloto de testes brasileiro que foi fazer curso nos Estados Unidos. Olha. Tem gente que me pergunta, mas o cara tá voando F-14. F-14 é um avião que o Tom Cruise voava no filme. Mas os brasileiros que foram fazer igual o Pontes, astronauta, eles voaram esses aviões. Então, às vezes, a pessoa começa a questionar mal informada, né? Já acha assim que você errou. Não, eu falei, não errei. Tem pilotos de teste da Embraer que voaram nos Estados Unidos os aviões americanos. Então o filme mostra isso também. Bastante. As pessoas têm que se divertir também. O cinema também tem que ser entretenimento. Tem que ser, né? Pra gente animar um pouco. Eu falo que o cinema realmente tem essa magia, né? Obrigado, Gastão, mais uma vez, viu? Adorei ter você aqui com a gente. E a gente vai estar aí dia 27 juntos conhecer o workshop. Eu que agradeço a oportunidade de estar. Estão convidados para o workshop. Vamos lá, vamos de música e daqui a pouquinho a gente volta. Muito bem, sexta-feira aqui com música, aqui na Exclusive FM. Gente, quero falar para vocês sobre o projeto 50+, que a gente tem falado nessas últimas sextas-feiras aqui no nosso programa. Quero mandar um beijo para a Tainá Medeiros, ela que é a idealizadora desse projeto fantástico, que resgata aí a autoestima, né, das mulheres acima de 50 anos. É um projeto super legal, gente. Aí eu vou passar aqui o Instagram, mas antes vamos passar, tá passando o vídeo? Vamos passar o videozinho para vocês verem aí um pedacinho do projeto 50+, da Tainá Medeiros, a fotógrafa. Um projeto fantástico, gente. Vale a pena vocês conhecerem e vocês que querem saber mais sobre esse projeto, eu vou passar aqui o Instagram da Tainá, é @TaináMedeirosFotógrafa. E você que quer fazer um material fotográfico, seja corporativo, pessoal, tem um estúdio, né? O Eventual Estúdio, então, @Eventual Estúdio. Um local super legal, onde você vai poder fazer suas fotos com uma equipe bem profissional. Um beijo aí para as meninas, a equipe toda da Tainá. E agora já vamos preparar a nossa vinhetinha, porque agora começa o nosso quadro Nas Ondas da Terapia, com a terapeuta Adri Pereira. Nas Ondas da Terapia, com a terapeuta Adri Pereira. Muito bem, já estou aqui. Tudo bem, Adri? Tudo bom, Mabel? Vamos Estamos lá, mais aqui, um programa mais uma sexta-feira, hoje. né? Isso aí. Para mais um programa. Gente, hoje a gente vai falar sobre blocos energéticos, Adriana. Nós vamos falar sobre blocos energéticos, como a gente forma esses bloquinhos aí que tanto atrapalham a gente. Só que antes, eu quero mostrar uma imagem. Qual? Vamos ver. Dos 7 corpos. Eu quero Tem começar 7 corpos? explicando os 7 corpos. É esse? É isso aí.
Então, a gente acha que nós somos só esse corpinho aqui, né? Esse corpinho físico esse aqui. corpinho físico. Só que não é só isso, não, gente. A nossa sementinha está lá em cima, no nosso corpo, é o Atma, né? Que é a nossa centelha divina, é a nossa sementinha. O segundo corpo é o corpo búdico. Ele é responsável pelos nossos registros akáshicos, o registros das nossas encarnações. Sabe as vidas passadas. Exatamente. Sabe quando todo mundo já teve, em algum momento da vida, aquela sensação de déjà vu? Você fala, nossa, eu já vivi isso. É um pequeno flash, um pequeno acesso que a gente tem nesse corpo. Olha. É louco isso, né? Todo mundo já passou por esse momento e fala, nossa, várias vezes. Parece que eu já vivi isso, né? Essa situação, essa cena. Eu sempre falo para os meus amigos, eu tenho déjà vu direto. Eu falo, gente, mas eu já estive nesse lugar. Nossa, essa cena já aconteceu alguma vez. Esse pequeno acesso que a gente tem no nosso corpo búdico. Isso é verdade. Acho que muita gente já teve isso. Já. Algumas mais, outras menos, né? Depois do búdico, nós temos o nosso mental superior. O nosso mental superior, ele é responsável pela nossa encarnação atual. Então, é lá que está contido todas as nossas respostas para tudo que a gente precisa. Por isso que, quando eu falo para fazer a meditação alfa, é quando a gente consegue acalmar nossa mente para a gente ter acesso a esse corpo, para a gente ter acesso às respostas que a gente precisa. Né? Interessante isso, né? O próximo é o mental inferior, que é o nosso mental racional. É onde estão os nossos julgamentos, o nosso ego. É aquele mais da matéria mesmo. Eu não digo que ele é melhor ou ele é pior, porque a gente precisa dele também. Né? A gente precisa do lado racional também. Claro. Né? Tudo existe o equilíbrio, a gente não pode ficar só no espiritual e nem só no material. Então, tem que ter o equilíbrio entre os dois. O próximo corpo é o nosso corpo astral. Nosso corpo astral é onde está contida as nossas emoções. Quando nós fazemos harmonização pela radiestesia, normalmente acontece de ter desequilíbrio nesse corpo astral. Às vezes a pessoa está em desequilíbrio, ela está com o emocional meio abalado, ela está meio depressiva. Então, é esse corpo que a gente vai harmonizar. Eu estou explicando todos esses corpos para depois eu começar a explicar como a gente forma os nossos blocos energéticos. Esses famosos blocos energéticos que literalmente travam a nossa vida, né? Travam, e a gente não sabe por quê, né? Não sabe por onde correr. Mas a radiestesia aí está para ajudar todo mundo. O outro corpo é o nosso corpo etérico. O nosso corpo etérico é o que anima o nosso corpo físico. Então, o nosso corpo físico, sem o corpo etérico, a gente não é nada, a gente morreu. O corpo etérico é onde estão os nossos chakras, que são os vórtices de energia que fazem com que anime o corpo físico. Né? Então, é o corpo que a gente faz o equilíbrio, o realinhamento dos chakras. Por isso que, quando nós identificamos na mesa que tem determinado chakra que está em desequilíbrio, com certeza vai dar desequilíbrio no corpo etérico, porque ele está contido nesse corpo. E o nosso corpo físico, né, por último, são nossas cartilagens, nossos músculos, enfim, é a parte física somente mesmo do corpo, né? Aí, vamos lá. Como é que a gente começa a formar esses blocos energéticos? Existem várias maneiras, né? Primeiro são as crenças limitantes. Tudo aquilo que é colocado na nossa infância, em todos os aspectos, em todos os sentidos. Vamos dar um exemplo do dinheiro. Vai lavar a mão, o dinheiro é sujo. Então, você vai ter no seu subconsciente que o dinheiro é sujo. E o dinheiro, ele é uma energia. A gente tem que ter, não tem que ter essa noção de que o dinheiro é sujo, o dinheiro, né? Todo mundo tem essa coisa. Não, pega o dinheiro com carinho. Não que você vai pegar o dinheiro e não vai lavar a mão depois, não é isso. Mas pega o dinheiro com carinho, guarda o dinheiro com carinho dentro da sua carteira. Né? Tem gente que tem mania de pegar o dinheiro, amassar, joga dentro da bolsa. Não, ele é uma energia, vamos cuidar dele com carinho. Para ele também
vira em abundância para a gente, A né? gente fala que o dinheiro que sai e o dinheiro que volta, né? Exatamente. Isso também é o poder da gratidão. Você está agradecendo por essa energia. Então, o dinheiro é uma das coisas, né? E tem várias outras crenças aí que é colocado na nossa infância. Relacionamentos, seja afetivo íntimo, seja de amizades, sempre tem uma dessas pessoas que ela vai estar com uma frequência mais alta, a outra um pouco mais baixa. Dificilmente as duas vão estar exatamente no mesmo equilíbrio. Então, o que vai acontecer? Uma vai acabar sugando a energia da outra. E isso vai começar a deixar a outra pessoa desvitalizada. É por isso que a gente fala, né, que às vezes num relacionamento afetivo a outra pessoa é muito importante, porque dependendo de como está a energia, né, acaba sugando. Acaba sugando. E isso vale tanto no ambiente profissional, em qualquer tipo de relacionamento. Por isso que é legal a gente manter assim uma frequência vibracional mais elevada. Frequência, quando a gente fala em frequência, além da gente estar falando de energia, frequência é o próprio sentido da palavra. Com que a gente frequencia durante o nosso dia? A gente está na frequência do amor, a gente está na frequência do medo, da raiva. Então, aquilo a gente vai atrair para a nossa vida. Mas, às vezes, a gente se pergunta mesmo isso, né? Mas por que só conheço pessoas falsas? Mas por que eu só conheço pessoas... É muito disso, então... Você acaba atraindo... Você acaba atraindo. Com o que você está se conectando? Você tem que ver com o que você está se conectando. Por isso que a gente tem que fazer uma limpeza, digamos assim, também, nos nossos relacionamentos, né? Seja de amizade, seja afetivo... Fazer uma limpeza mesmo no geral, né? Sim, porque pra gente não perder essa energia. Porque existem relacionamentos tóxicos, muitas vezes... Amizades tóxicas. E, às vezes, existem pessoas que sugam a gente, não é nem por mal, é porque ela está tão em desequilíbrio, ela está precisando ali de um tratamento... Acaba pegando a energia. E acaba sugando a energia de outra pessoa, né? É por isso que a gente fala, a gente chega num ambiente, a gente já percebe quando alguém está um pouco desequilibrado energeticamente, né? Não, tem lugar que a gente entra, você fala, você tem vontade de ir embora, você fala, aqui não está legal. A gente percebe isso, né? A energia é muito do sentir. Manter a energia, né, boa para a gente poder emanar para os outros também, né? Isso mesmo. E a radiestesia radiônica, ela ajuda muito nisso, porque nós fazemos a medição do que está em desequilíbrio através do psicogerador radiônico e nós vamos equilibrar através do pêndulo e fazer todo o trabalho com os gráficos, né? Os gráficos radiônicos, que eles são baseados na geometria sagrada. Então, isso é ciência, isso é uma coisa milenar, é uma coisa que já foi comprovado que realmente funciona. É óbvio que ele não vai resolver de um dia para o outro, porque existe também todo um trabalho de você ter a consciência daquilo que está em desequilíbrio, o porquê que está em desequilíbrio. Então, é um trabalho conjunto, né? Vamos trabalhar a parte dos gráficos, a parte energética, para você começar a limpar e também ter esse entendimento de também ver o que precisa mudar. É todo um trabalho conjunto, assim como todas as terapias, né? Você falou já mais ou menos um pouco, mas eu queria só para poder fechar melhor. Como que a gente então como que a gente consegue então, afinal, fazer alguma coisa para a gente se proteger, digamos assim? Para se blindar, né? Alguma coisa que a gente consiga fazer para se blindar, né? Você falou bem a palavra blindar mesmo. A gente consegue fazer alguma coisa? Consegue melhorar muito fazendo meditação alfa, que é quando a gente se conecta com o nosso mental superior, que é aquele corpo que eu mostrei ali na ilustração. Se conectar com a nossa parte espiritual, com aquilo que você acredita, com as suas orações, com a sua fé, independente de religião. É muito importante a gente estar conectado no lado espiritual. Existem banhos energéticos. Isso tudo vai depender daquilo que você acredita, daquilo que você frequencia. Por exemplo, não adianta eu falar para a pessoa, olha, toma um banho com uma erva tal que vai ser bom para você. Aí a pessoa fala, mas eu não acredito nos banhos. Então, não vai adiantar ela fazer.
ela tem que se conectar espiritualmente com aquilo que ela acredita, com aquilo que ela tem fé, que é a frequência, para ela se conectar. Senão, não adianta, não vai resolver. Eu acho que depois que você está nessa sintonia, digamos assim, de energia mesmo e tudo mais, automaticamente acho que vai limpando também, né? As pessoas vão... Cada um vai se colocando... Cada um no seu lugar. Exato. Muitas vezes a gente começa a fazer um tratamento de radiestesia e, claro, começa a mexer. A pessoa começa a mexer com o pensamento dela, com o mental. Então, assim, o que vai acontecer? Esse caminho do conhecimento, normalmente, as pessoas acabam tendo um caminho solitário, porque as pessoas vão começar a falar que você é louca, que você está viajando, muita gente vai se afastar, e é normal, não se assustem, é verdade. Mas é a limpeza necessária. É verdade, eu falo isso até por mim mesmo, é verdade. Isso aconteceu comigo. Gente, mas o que aconteceu, não sei o quê. Mas isso é uma limpeza, gente. Então, em vez de você... reclamar, agradeça, porque é a melhor coisa, é o que precisa ser feito. É ficar realmente quem tem frequência com você, quem está na mesma sintonia, quem fala a mesma língua. Também acredito nisso. E o que não tiver... O que não tiver nessa energia, nessa sintonia, infelizmente, sai da sua vida, né? E sai da sua vida justamente para abrir espaço para outras coisas novas. Então, por isso que eu sempre falo, gente, não fica... triste ou fica mal porque alguém saiu da sua vida. Não se apegue, o apego é a pior coisa. Seja amizade, seja amor, seja o que for, né? Saiu, foi embora, ótimo. Foi o tempo necessário que precisava ali. Aquela frase, né? Foi bom enquanto durou. Foi bom enquanto durou, exato. Fantástico, eu sempre falo isso, foi bom enquanto durou. Muito bem, Adri. A gente falou tudo? Tem alguma coisa que a gente não falou? Eu estava falando sobre aquilo que a gente mais frequencia durante o dia. Então, é tomar cuidado com o que a gente assiste. Eu sempre falo isso, eu vou repetir. Cuidado com o que assiste. Não fica todo dia assistindo aqueles programas de tragédia, de matança, de assalto, de não sei o quê. Todas aquelas coisas, né? Quantas pessoas morreram. Gente, desliga. A gente precisa ficar... atualizado com as notícias, mas assiste lá, vê 5 minutos, já viu, atualizou, acabou. E também não fica compartilhando isso em redes. Compartilha. Eu também acho ruim isso. Sabe? Só atrai coisa ruim, né? Não, vamos compartilhar coisas boas, que eu acho que é o que todo mundo está precisando, né? Principalmente nesse momento, né, Dri? Um beijo aí para Cleide, de São Paulo, Gleison, de São Paulo, Zona Norte. É vizinho aqui, hein? Vizinho da Zona Norte. Doranice Fernandes, de Brasília. Um beijo aí para Brasília. Eu estive aí faz pouco tempo. Antônio Quirino, Cajaceiras. Dilma, de São João das Missões, Minas Gerais. O pessoal aqui assistindo e ouvindo o nosso programa. Um beijo para você, gente. Balneário Pinhal. Belém do Brejô de Cruz. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, gente. Estou com saudade do Rio. Eu amo Rio de Janeiro. E eu fui para o Rio antes da pandemia. Estou com saudade já. Bom, Dri, queria muito agradecer a tua presença aqui, mas, gente, deixa eu falar. Eu que agradeço. Queria mandar um beijo para Heloísa, que ganhou o mapa numerológico que a gente sorteou semana passada. Heloísa. Verdade, Heloísa. Entre em contato comigo para eu pegar seus dados. Exato. Vou passar o contato dela para você. Falei com ela, inclusive, hoje. Parabéns aí. Você ganhou esse mapa numerológico completo. A Adri vai fazer para você. E a Adri, ela vai fazer novamente uma promoção super bacana. Só para os ouvintes do programa, hein, gente? Só para os ouvintes. 10%, né? 10% de desconto. 10% de desconto no mapa numerológico. Então, vale a pena você fazer, porque realmente ajuda aí a gente ter boas energias, principalmente nesse novo ano que a gente entrou, né? Eu vou dar 10% também no tratamento de radiestesia e radiônica, tá? Não só no mapa numerológico. Muito bem. A radiestesia são 4 sessões, sendo uma sessão por semana, que eu acho que é o mínimo que precisa para começar mesmo a limpar, começar a desbloquear. Então, eu vou dar esse presente para vocês, tá bom? 10% de desconto para os ouvintes do programa Point Mix. Legal. Redes sociais? @o Poder dos Números Oficial com 2 Fs. Entre em contato para tirar suas dúvidas, segue lá a minha página, segue a página do programa também. E vamos lá começar a se tratar, vamos começar a desbloquear. Vamos com energias boas. Bom, e você que está nos acompanhando, seguindo, ouvindo, você já sabe, corre lá no Facebook, dá um like na nossa página, facebook.com/programa Point Mix.
E tem o nosso portal também, sempre com notícias atualizadas, programa pointmix.com. E toda sexta-feira a gente está aqui, 3 horas da tarde, ao vivo. Um beijo aí para minha equipe. Hoje aqui no estúdio, Jade, Érica, Fábio aí na operação. E remotamente, Maria Eduarda e Henrique estão aí trabalhando no nosso programa. Patrícia, Ana Paula, o resto da equipe do Point Mix. Obrigada, gente. A gente se vê aí sexta-feira que vem, 3 horas da tarde. Você ouviu? LMFAO. Britney Spears. Gym class hero. What's up, y'all? This is Nicki Minaj. Hey, this is Adam from Maroon 5. This is Katy Perry. It's Bruno Mars. And here's all the hits. What's up? This is Rihanna. This is CeeLo Green. Lady Gaga. Maroon 5. Point Mix. A sua agenda eletrônica.